Fala pessoal, tudo bem? Chegamos então ao último momento, à última aula que fala sobre período composto. Agora a gente vai abordar o período misto, tá? Na verdade aqui é um resgate de todo o conteúdo que a gente já viu, de todo o conteúdo que a gente analisou, das orações subordinadas, das orações coordenadas e das reduzidas. Então uma soma de elementos aqui, que é o que a gente tem de mais próximo da realidade dos exames vestibulares, né? A gente tentou reproduzir nesse caso, simular alguns exercícios que vão ao encontro de então dessas situações mais complicadinhas, ok? Então vamos fazer aquele acordozinho, né? Eu vou colocar os exercícios para vocês nos slides, vocês tentem fazer com calma antes de prosseguir com o play, ok? Dá um pause no momento certo e depois prossegue para vocês poderem também executar esses exercícios. Vamos lá então para a nossa primeira questão. Galera, olha o que eu coloquei, um trecho aí de uma citação do Immanuel Kant, tá? O costume é, portanto, uma norma que deriva da longa prática uniforme ou da geral e constante repetição de dado comportamento sobre a convicção de que corresponde a uma necessidade jurídica. A fonte jurídica formal é, então, a prática consuetudinária, sendo o costume ou uma norma costumeira uma forma de expressão jurídica, deveras o costume, não gera o direito, é apenas o modo pelo qual se expressa, daí a sua exigibilidade. Por isso que a gente precisa de lei. Nós temos diversos costumes na nossa sociedade e esses costumes eles são a base da criação da legitimação das leis. No entanto, muitas vezes a gente vê costumes, hábitos que vão numa direção contrária à questão legal, né? Olha só então o que ele fala. Número 1, bora lá. Em uma norma que deriva da longa prática uniforme, que é inclusive esse trecho que está sendo demarcado ali no texto. Você pode observar que eu acabei demarcando para ficar mais fácil a nossa visualização. Observa-se a construção de uma oração cujo valor é o mesmo que a expressão destacada em qual. Então essa questão é bem típica da FUVEST, né? Em que você já tem um trecho demarcado e você tem que fazer a classificação desse trecho para a partir daí você verificar nos trechos abaixo qual seria a mesma ou teria a mesma classificação. Bom, vamos lá. Ele está perguntando sobre as questões de oração, inclusive, né? Observa-se uma construção de uma oração cujo valor é o mesmo. Então vamos pegar essa oração. A oração está ali demarcada pelo verbo deriva. Vocês estão percebendo isso, né? O verbo é derivar. E esse verbo ele vem sendo introduzido, essa oração, pelo que? Né? Uma norma que deriva da longa prática uniforme e assim por diante. Esse que, ele é o que, gente? Vamos pensar? Será que ele é uma conjunção integrante? Será que ele é uma conjunção coordenada explicativa? O que ele é, afinal das contas? Se você observar bem, não é uma oração subordinada substantiva, não é uma conjunção integrante, certo? Porque não dá para substituir por isto. Uma norma isto fica inadequado. Mas se você observar bem, ele executa a função de pronome relativo, não é? Ele não está retomando norma. Se ele está retomando norma, a norma deriva de uma longa prática uniforme, significa que ele estabelece uma relação de anafórica, em que ele recupera o termo anterior, e então pronome relativo. Se é um pronome relativo, pensa comigo, ele introduz uma oração adjetiva, e se é uma oração adjetiva, pode ser compreendido como um adjetivo, função de adjetivo. A questão é, em qual das alternativas abaixo, o termo destacado também executa a função de adjetivo? Vamos pegar a letra A, a convicção de que corresponde a uma necessidade jurídica. Você pode perceber que tem preposição que acompanha essa convicção aí, essa oração, né? E se eu substituir por disto, dá certo. A convicção disto. Então aí, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque completa o nome convicção. Então não seria a letra A. Mas olha a letra B. A fonte jurídica formal. Perceba que o termo jurídica e formal são elementos que estão qualificando fonte, que é um substantivo. Então executam função de adjetivo, isso mesmo. Então a letra B é a letra que procede. Da mesma forma que a oração adjetiva na frase, na construção demarcada, funciona como adjetivo, obviamente, esse jurídico e formal funcionam como adjetivos do termo fonte, beleza? Na sequência, eu coloquei um outro exercício para vocês,
a partir de um texto da Adélia Prado. Se não me engano, vocês já leram esse texto comigo. Talvez eu esteja enganado, tá? São muitos textos que a gente acaba estudando. E esse texto é um dos meus favoritos. Casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. E eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando, os cotovelos se esbarram e ele fala coisas como: este foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas. E faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Olha que bonito. Em cima desse texto da Adélia Prado, nós temos essa segunda questão, que foram retirados aí algumas frases, né? Frase 1, há mulheres que dizem. Frase 2, mas que limpe os peixes. E frase 3, o silêncio de quando nos vimos pela primeira vez. Em cima dessas três construções, ele está pedindo o seguinte: a Adélia faz uso de expressões coloquiais, diversas inclusive, né, que são mais comuns na oralidade. Ele traz um poema que se assemelha à prosa pela naturalidade e fluência de seus versos. Nesse sentido, dadas as construções acima, demarque apenas a alternativa que diz respeito à oração adjetiva. As orações adjetivas, né? Tá faltando pluralzinho aí. Qual que indica só adjetivas? Vamos para a primeira, vamos voltar lá nas questões. Número 1. Há mulheres que dizem. Esse que dizem. E aí, o que vocês acham? Esse que, ele está retomando o termo mulheres? O que vocês acham? Tá, né? As mulheres dizem. Perceba que as quais dizem também pode ser substituído por o qual, a qual e variação. Dá certo. Então tem uma adjetiva aí. E sem vírgula significa que é uma adjetiva restritiva, beleza? Mas que limpe os peixes. Gente, essa número 2 ela tem uma característica bem interessante, que tem um que aparece ali, só que esse que não confundam com pronome, com conjunção. Esse que, ele é uma partícula expletiva, porque ele não precisa estar aí. Mas limpe os peixes. Eles que limpam os peixes. Limpe os peixes. Perceba que até o enunciado do exercício comenta que ela usa muito valores coloquiais. Então esse que ele poderia ser excluído. E o mas, gente, lembra? Introduz oração coordenada sindética adversativa. Então, não pode ser essa. Essa aí não tem. E a número 3? A número 3 você vai observar e de cara vai falar: não, jamais teria, porque quando é temporal. Então tem uma oração temporal aí. Será? Será que tem oração temporal mesmo? Porque se observar bem, galera, eu vou voltar até no texto para vocês observarem. Olha só, esse trechozinho que fala lá no final, a partir da metade, o silêncio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto verso de baixo para cima. O silêncio de quando nos vimos pela primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Se você observar bem essa oração destacada, que quando nos vimos pela primeira vez, está cortando uma oração principal ao meio. A oração principal seria: o silêncio atravessa a cozinha como um rio profundo. Toda oração que corta uma outra ao meio só pode ser de uma classificação: oração adjetiva. Poxa, professor, mas não faz sentido. Faz se você levar em conta que a Adélia, ela adere a uma linguagem mais coloquial, menos formal. Se eu fizer a leitura de forma diferente, vamos lá. O silêncio no qual nos vimos pela primeira vez. Fica mais fácil? O silêncio no qual nos vimos pela primeira vez. Em que nos vimos pela primeira vez. Se eu fizer isso, fica mais fácil, porque aí eu tenho pronome relativo muito bem demarcado. Então, sim, gente, a número 3 traz uma oração adjetiva. A questão, de novo, que eu comentei, é um texto poético, é um texto que fere a língua portuguesa em alguns momentos, porque, inclusive o próprio enunciado traduz isso, uma poetisa contemporânea. Então tem todas essas características de liberdade formal, ok? Tomar cuidado com isso, beleza? Olha que na prática é muito mais complicada que apenas analisar na teoria, né? A gente tem que realmente exercitar o nosso raciocínio, nossa capacidade avaliativa. Vamos lá para mais um. Nesse exercício número 3, eu tenho o seguinte trecho. A Lei 12.015/09, que alterou a redação
do artigo 213 do Código Penal, estupro, trouxe muitas inovações e interpretações ao dispositivo citado, ampliando consideravelmente sua extensão de aplicação. Para que possamos melhor avaliar o que vamos aqui expor, é mister prestar muita atenção no que diz o artigo citado do diploma penal. Vejamos. Artigo 213, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e ter conjunção carnal ou a prática de permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. 6 meses não, 6 a 10 anos, né? E ainda é pouco, né? E ele pede em cima desse artigo, dessa lei, para reler o seguinte trecho, que é o segundo parágrafo, né? Para que possamos melhor avaliar o que vamos aqui expor, é mister prestar muita atenção no que diz o artigo citado no diploma penal. Sobre essa construção aí, sobre esse período, ele pergunta: ao se estipular uma análise sintática na construção acima, é incorreto a análise em. O que está errado? Então é o momento de você dar um pause e analisar todas elas, tá? Eu vou mostrar a primeira, a letra A. Para que possamos melhor avaliar, esse trecho contém uma oração subordinada adverbial final. Correto. Para que possamos avaliar melhor, olha o para que, a fim de que. Não está introduzindo uma finalidade da exposição, que a exposição é necessária para, com a finalidade de avaliar melhor? Então tá certo. Ótimo. É essa que tá certa. Ele que é errado. Letra B. O que vamos aqui expor ocorre uma oração subordinada adjetiva. E aí? O que vocês acham? Que se vocês quiserem voltar na frase por inteiro, vai lá, para que possamos melhor avaliar o que vamos aqui expor. Gente, esse o gera muita dificuldade, mas tem um segredinho. Esse o ele pode ser substituído por aquilo, aquele, para que possamos melhor avaliar aquilo que vamos expor. Viu que deu certo? Então esse o, na verdade, ocupa o lugar de um pronome demonstrativo. E esse que, ele está retomando esse pronome demonstrativo. Vamos expor aquilo. Percebeu? É uma oração adjetiva mesmo, porque é introduzida por um pronome relativo que. Então tá certo. Letra C. É mister prestar muita atenção. Ocorre uma oração reduzida. É mister prestar. Olha o verbo prestar, né? Prestar é uma oração reduzida, sim, de infinitivo, tá certinho. Letra D. No que diz o artigo. Há uma oração subordinada substantiva. Vai lá na frase para localizar melhor. É mister prestar muita atenção no que diz o artigo. Esse no que diz o artigo, ele, por acaso, não pode ser substituído por nisto? É mister prestar muita atenção nisto. Gente, deu para substituir por isto, disto, nisto também. É uma oração subordinada substantiva. Então tá certo também. E a última, citado no diploma penal, que só pode ser essa, a oração reduzida, com função de oração subordinada substantiva. Vamos ver na prática se é isso mesmo? Vai lá no finalzinho desse parágrafo, né? É mister prestar muita atenção no que diz o artigo citado. Gente, se eu puder fazer a substituição, né? Citado é o meu verbo que está no particípio, então é uma oração reduzida de particípio, ok? No que diz o artigo que foi citado, que citou. Tá vendo que dá para substituir por que citou? E esse que ele executa a função de pronome relativo, que recupera o termo artigo, não está qualificando? Então é uma oração reduzida de infinitivo, de particípio, perdão, que tem função de oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Então por isso que a letra E que está errada. Cara, olha só, demoramos bastante para fazer apenas 3, hein? Por conta da dificuldade. Vamos fazer pelo menos mais um. Bora lá. Um grandioso e raro espetáculo na natureza está na cena do Rio de Janeiro. Trata-se da floração da palmeira Coripa umbreculífera ou palma talipote, no aterro do Flamengo. Trazidas do Sri Lanka pelo paisagista Roberto Burle Marx, elas florescem uma única vez na vida, cerca de 50 anos depois de plantadas. Em seguida, iniciam um longo processo de morte, período em que produzem cerca de 1 tonelada de sementes. Período em que produzem
cerca de 1 tonelada de sementes. Tá vendo que está destacado, inclusive, já para vocês aí. Gente, o que vocês percebem? Esse em que produzem cerca de 1 tonelada de sementes seria que tipo de oração? Pensa comigo, esse que? Ele não está retomando o termo período? Sim ou não? Período, produzem cerca de 1 tonelada de sementes no período, né? Produzem no período, ok? Então ele está retomando o período, esse que, pronome relativo, né? Período no qual, pode ser substituído por no qual também dá certo. Agora que você já sabe que é uma oração adjetiva, fica mais fácil, porque só tem uma resposta possível, né? E por que seria restritivo? Porque não vem acompanhado de uma preposição, de uma vírgula, né? Estou falando dessa vírgula que vem antes do período, não. Estou falando de uma vírgula que viria depois de período, ok? Então, uma restritiva, tá aí a letra B, a nossa alternativa correta. Beleza, galera? Eu não quero me delongar mais, a gente fez só 4 exercícios, pelo grau de dificuldade que cada uma delas, eu espero que vocês tenham compreendido a dimensão do problema, né? Que a gente tem que estudar mesmo bastante. É um exercício de memorização para às vezes cair apenas uma ou duas questões no máximo numa primeira fase para vocês sobre período composto, mas é um sacrifício necessário. Então contem comigo para tirar suas dúvidas no momento do professor. Valeu, galera, até a próxima aula.